sucesso e ele tem umas frases muito chocantes no capítulo 11, hein? Ele vai falar sobre encare seus medos com a cabeça erguida. Olha que legal. E a frase que tá aqui embaixo já é chocante, que é assim: muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Olha que chocante. Então, muitos de nós não vivem os sonhos porque acaba vivendo os seus medos. Então, sabe tipo aquela pessoa que tem medo de fazer tudo? Ela tem medo de fazer tudo, então a vida dela nunca muda. Então ela acaba se prendendo, vivendo no mundo dela de medo. Ela tinha medo das coisas não dar certo e as coisas não dão certo porque ela tem medo de fazer as coisas. Tá vendo? É até engraçado, né? E tem muitas frases chocantes aqui. Então ele fala que o medo é importante e é bem útil por sinal. Por exemplo, ele te alerta a hora que você vai atravessar a rua. Por quê? Porque você tem medo de ser atropelado. Então o medo, ele te alerta que tipo, deixa eu prestar atenção na rua para atravessar. E também te alerta do, por exemplo, não largar sua carteira em qualquer lugar. Porque você sabe que se você deixar aquela carteira ali, você pode ser assaltado, alguém pode pegar, levar embora. Então o medo, em certa parte, aqui fala que é uma coisa muito boa e muito útil, porque ele te ajuda em muita coisa. Ele te ajuda a lembrar de fazer as coisas, porque você tem medo que aquilo aconteça. Mas também tem o lado bom, né? Que ele é bastante útil, e tem o lado ruim, que tem muitas pessoas que acabam sendo dominadas por esse medo. E tem coisas que a gente precisa se arriscar na vida. A gente não pode ficar preso no nosso conforto, ali na nossa zona de conforto, né? Senão nada muda. Então eu achei muito legal isso e tem várias frases muito legais. Então vamos lá, outra frase que tem aqui: enfrente seus medos, liste-os, conheça-os e somente então você será capaz de deixá-los de lado e seguir em frente. A coragem não é a ausência de medo, mas a crença de que outra coisa é mais importante do que o medo. Agora eu vou contar uma história pra vocês que tem aqui no livro. Eu não vou ler porque senão demora muito, né? Então eu vou contar assim com as minhas palavras pra vocês, que conta a história de um garoto que o maior medo dele era falar em público. E daí ele tava na casa dele, com o amigo dele, daí tava passando na televisão uma reportagem do tipo: seja apresentador de TV, faça discursos, teremos um concurso de discursos, participe, sabe? E daí ele começou a olhar para aquilo meio que encantado, e o amigo dele falou: cara, você tá viajando? Você odeia falar em público. Dele: eu tenho medo, mas pode ser minha chance de falar em público. Daí o amigo dele: você tá doido, cara, você não passa nisso daí não, de jeito nenhum. E ele viu aquilo como uma oportunidade de enfrentar o medo dele, de vencer aquele medo que ele tinha. E daí ele foi e se cadastrou. E daí ele foi no dia lá esperando ser chamado, e o amigo dele assim falando: cara, nós estamos perdendo tempo aqui, você é doido, sabe? E daí ele foi chamado. E daí ele tinha 3 minutos para falar um discurso qualquer, e ele ficou falando. E daí ele voltou pra casa pensando: comparado com os outros, acho que realmente fui mal, né? E não, daí ligaram pra ele: escuta, você ficou entre os 20 finalistas, você não quer vir aqui de novo, né, tal dia pra disputar? E ele ficou encantado com aquilo, ele ficou assustado, tipo: eu fiquei? Ele: claro, né? E ele voltou lá, daí depois ele acabou ficando entre os 10 finalistas. Bom, daí sobrou poucas pessoas, né? E ele tava ali no meio, e ele se sentiu muito bem por estar ali no meio, e daí chegou no final, ele não passou. E daí o amigo dele falou pra ele: tá vendo, cara, imagina, impossível, os caras ali treinam a vida toda, você começou agora. Daí ele falou que que não, que ele se sente muito orgulhoso, porque ele aprendeu, por mais que ele não tenha conseguido ficar em primeiro lugar, ele disse que ele aprendeu muito com isso de concorrer. Que ele conseguiu ter mais autoconfiança, ele conseguiu ver que ele consegue falar bem, ele conseguiu vencer aquele medo dele, então ele se sentiu muito bem consigo mesmo. E a partir daí ele começou a se desafiar em outras coisas, sabe? A parar de pensar no medo que ele tinha daquilo e fazer, sabe? Vou enfrentar. E daí a vida dele acabou ficando cada vez melhor, porque ele ganhou autoconfiança, começou a ter menos medo e viver mais. Tá vendo que bacana? Então é isso que ele vai falar nesse capítulo, pra gente parar de viver nossos medos e vamos viver nossos sonhos. Então ele fala que todo mundo no mundo tem medo. Quando você vai dirigir seu carro pela primeira vez, você tem medo, lógico.
Mas daí esse medo você vai perdendo aos poucos, através do treino. Então ele fala assim que não tem como você perder o seu medo de vez, é aos poucos. Então conforme você vai fazendo, você vai perdendo esse medo aos poucos. E ele dá essa ideia pra gente estar fazendo, sabe? Porque ele fala que muitas pessoas têm um sonho praticamente assim lá em cima. E a pessoa quer dar um pulo e chegar lá em cima, sabe? Não percebe que tem que começar de lá de baixo pra chegar lá em cima. Então ele fala, vai perdendo os primeiros medos das primeiras coisas, vai fazendo e vai chegando lá. Então tem uma frase que diz, você não pode fazer tudo em um único dia, mas pode fazer um pouco a cada dia para se aproximar de onde quer estar. Uma coisa que acontece bastante na nossa vida, que com certeza todo mundo já passou por isso, que aqui fala no livro, é o medo nunca é a razão para abandonar algo, mas apenas uma desculpa para não fazer algo. Né? Quantas vezes a gente fala para as pessoas, não vou fazer isso não, tenho medo de errar. Eu não dá certo, eu tenho medo disso. Eu não vou pegar aquilo ali não, tenho medo, sabe? E é sempre assim. Então aqui fala pra gente fazer uma lista, faça uma lista de coisas que normalmente você teria medo. Lógico que não é assim, tipo medo de altura, vou pular lá de cima do prédio, você tá doido? Mas sei lá, coisas que você gostaria de fazer, mas que você tem medo. Talvez seu sonho seja pular de paraquedas e você tem medo de altura. Mas daí vai vencendo ele aos poucos, vai em uma montanha-russa mais pequenininha, vai aumentando o tamanho e daí você chega lá, não é verdade? Então você começa um passo de cada vez. Diminua os riscos para diminuir o medo, mas tome cuidado, diminua os riscos, não diminua seu sonho. Outra frase que fala aqui, quando estiver com medo, faça o que está com medo de fazer e logo você perderá o medo. Então, por exemplo, tem coisas que a gente bem dizer é obrigado. Todo mundo tem medo de prova, não é verdade? Você vai fazer uma prova super difícil aí na sua escola, faculdade, seja lá onde for. Você vai com medo para aquela prova, porque você não sabe a nota que você vai tirar, mas você tem que enfrentar aquele medo, porque você tem que fazer aquela prova. E daí quando a gente acaba a prova, não dá um alívio tipo, acabou, passei por essa fase de aflição. Então é isso que fala. Se você vai enfrentando os seus medos, você vai passando, sabe? Toda essa aflição que você sentia antes. Então, se nós somos obrigados a fazer as provas e temos medo e as enfrentamos, que tal as outras coisas da vida a gente fazer isso também? Se você é tímido, se você tem medo de falar com as outras pessoas, que tal você se arriscar a falar com as outras pessoas? Talvez o medo esteja só na sua mente, só na sua cabeça. E não nas pessoas. Talvez se você falar com aquela pessoa, ela não vai te tratar mal, que nem você pensa, que nem o medo faz você pensar, mas ela vai te tratar bem, sabe? Então comece assim, comece aos poucos e vai evoluindo. Lembre-se, o medo não existe, senão em sua mente. No livro que fala que antigamente as pessoas tinham muito medo de fazer as coisas, mas por quê? Porque elas eram caçadas por tigres de dente de sabre ou coisas do tipo, eram riscos que envolviam a vida da pessoa, mas hoje, a nossa vida que a gente leva hoje em dia, não tem esse risco de vida, não tem essa chance de tipo, nossa, eu vou morrer se eu fizer isso, entendeu? Então você pode tentar. Então ele dá a dica para você tentar e você se arriscar. E a última frase que diz aqui no livro é o seguinte, o maior erro que você pode cometer é continuar a ter medo de errar. Então é isso, pessoal, porque a gente aprende bastante com os erros também. Bom, pessoal, então esse é o capítulo 11. Espero que a partir de agora vocês encarem o medo de vocês, se aventurem-se mais aí no mundo, né? Ou mesmo tente vencer os seus medos, enfrente-os, ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei para ajudar o canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!